Querido, num tempo de tantas vozes, num tempo de tantas informações, existe um grito. E o tema dessa mensagem se chama O Grito da Sabedoria. Quero falar um pouco com você sobre esse assunto. Quantos aqui desejam ter sabedoria? Sabe, isso precisa ser um anseio do nosso coração, sermos cheios de sabedoria. E quando nós falamos de sabedoria, logo nós lembramos de um homem chamado Salomão. Você já deve ter ouvido os relatos na Bíblia, já deve ter ouvido pregações sobre Salomão. Mas eu quero aqui falar um pouquinho sobre Salomão e a sabedoria. Salomão teve uma oportunidade de pedir algo ao Senhor. E ele pede sabedoria. E nós vemos tantas coisas que ele pôde viver a partir, sabe, desse entendimento, dessa sabedoria vinda de Deus sobre a vida dele. Salomão foi filho do rei Davi. Ele, um homem que executou muitas coisas. Ele foi usado para a construção do templo do Senhor, uma obra que durou cerca de 7 anos. Então Salomão conduziu aquela grande obra. Salomão, ele organizou e fortaleceu o reino. Ele elevou Israel à fama internacional, gente. Reis vinham de longe para ouvir Salomão. Assim como a rainha de Sabá, ela teve um desejo de conhecer Salomão, porque ela ouvia falar dele. Ela teve uma grande experiência quando conheceu, quando visualizou tudo aquilo que ele estava vivendo. Então, pessoas vinham ver, sabe, vinham aprender com Salomão, porque grande era a sua sabedoria. A nação de Israel se torna uma grande referência em cultura, em justiça, em conhecimento e em economia. Sabe, Salomão também escreveu livros como Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, livros que nos norteiam, livros que trazem para nós direção. Ele desenvolveu ciência, comércio, arquitetura. Salomão falava sobre plantas, animais, clima, astronomia. Ele organizou rotas comerciais internacionais. Ele importou cavalos do Egito, gente. Olha que legal, quantas coisas Salomão fez. Sabe, ele estabeleceu a marinha com os fenícios. Ele construiu palácios, torres, fortalezas. Esse foi Salomão, um homem, sabe, que pediu sabedoria e que pôde contemplar tantas coisas. Mas sabe, ele pediu sabedoria e recebeu. Ele tinha um coração voltado. Ele tinha um coração com o desejo de agradar a Deus. Mas quando ele se afasta também da fonte dessa sabedoria, que é o próprio Cristo. Então, no fim, ele reconhece que tudo é vaidade. Sem o temor do Senhor, nós nada somos. Amém? Então depois você pode ler um pouquinho mais sobre a vida do rei Salomão. E eu quero falar um pouquinho contigo sobre esse grito que existe. E que eu e você precisamos dar ouvido, porque existe um grito, o grito da sabedoria. E eu quero ler o texto contigo, que está lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 20 e 21, vai estar projetado aqui. Eu quero ler aqui na versão A Mensagem, e a palavra diz assim: a sabedoria sai à rua e grita, e no centro da cidade faz seu discurso. No meio da rua agitada toma seu lugar, e na esquina mais movimentada ela grita. Sabe, querido, a sabedoria não está sussurrando, ela está gritando. Ela está chamando a nossa atenção. Será que nós estamos ouvindo? Será que nós estamos dando importância? Será que nós temos ansiado viver, sabe, cheios dessa sabedoria? Eu quero fazer contigo aqui uma relação para que você entenda um pouco o que é sabedoria. Porque muitas pessoas acham que sabedoria é uma filosofia, uma ideia filosófica, mas não. A sabedoria é muito mais que isso. Querido, a filosofia é a busca racional do saber, enquanto a sabedoria é a revelação espiritual e prática. A filosofia é baseada na razão humana, mas a sabedoria é baseada no temor do Senhor. A filosofia questiona Deus e o mundo, mas a sabedoria se submete a Deus para entender o mundo. A filosofia pode ser neutra ou crítica da fé.
Já a sabedoria sempre se alinha com a vontade de Deus. A filosofia é construída pelo homem, já a sabedoria é concedida por Deus. Posso ouvir um amém? Querido, a sabedoria é o próprio Cristo. Sabe, o verbo que se fez carne. A palavra fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então a sabedoria é uma pessoa. Sabe, é Cristo chamando a nossa atenção. Sabe, nos direcionando, nos impulsionando. É somente com a sabedoria que nós vamos poder desfrutar do melhor dessa terra, assim como o pastor ministrou. É somente com sabedoria que nós vamos conseguir se mover em obediência. Sabe, colhendo os frutos do que o Senhor deseja. Então, num tempo onde existem tantas informações, eu quero te convidar a buscar no Senhor a sabedoria. Nós corremos às vezes de um lado para o outro, nós lemos muitos livros e ler é bom, gente. Mas eu estou aqui para te dizer, se você lê mais livros seculares do que a palavra, você não está se enchendo de sabedoria. Porque a sabedoria é a revelação do Cristo. E a palavra é o verbo. Cristo é o verbo que se fez carne. Não tem como separarmos Deus da sua palavra. Então, se nós queremos crescer em sabedoria, nós precisamos crescer em entendimento da palavra, em intimidade com Deus. Sabe, existe uma diferença entre a inteligência e a sabedoria. Porque nem todo raciocínio brilhante produz decisões eternas. Então existe uma diferença de termos inteligência e termos sabedoria. O texto em Provérbios, capítulo 8, vai dizer assim: eu sou a sabedoria e moro perto do entendimento. Tenho conhecimento e bom senso. Prefiro a minha disciplina de vida à corrida pelo dinheiro, e o conhecimento de Deus a uma carreira bem-sucedida. Pois a sabedoria é melhor que toda a riqueza do mundo. Posso ouvir um amém? Nada, querido, nada se compara a ela. A sabedoria é superior a tudo isso. E Salomão, ele diz isso: olha, essas coisas terrenas, tudo é vaidade. Mas quando nós temos um encontro com o Senhor, com a sua palavra, e desfrutamos dessa sabedoria, nós podemos sim usufruir de coisas aqui nessa terra, mas de uma forma diferente, cheios de sabedoria. Sabe, cheios de propósito. Querido, a inteligência conquista, mas a sabedoria é que edifica. A inteligência é uma capacidade mental, mas a sabedoria é direção espiritual. Quantos desejam ter sabedoria? A inteligência impressiona, mas é a sabedoria que transforma. A inteligência pode te levar longe, mas é a sabedoria que te mantém no caminho certo. Sabe, o Senhor nos convida nessa noite a sermos homens e mulheres cheios de sabedoria. Sabe, que caminho na direção correta. É quando nós conhecemos ao Senhor, é debaixo dessa sabedoria que nós podemos andar. E a palavra diz, sabe, olha, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça firme no caminho. Mas é com a sabedoria de Deus que nós vamos poder caminhar, sabe, seguros. Querido, nós temos a inteligência, isso é fato, amém? Somos inteligentes. Isso é bom, mas o Senhor deseja que nós tenhamos mais que isso. O Senhor deseja que nós tenhamos sabedoria. Tem muitas pessoas que buscam autoajuda, mas o Senhor deseja liberar, sabe, uma ajuda do alto. É algo que vem de Deus, é do céu para a terra. É algo que vem daquele que te criou, daquele que te conhece, daquele que é o grande eu sou, aquele que nos formou, aquele que sabe todas as coisas, aquele que é o grande Senhor. Não há nada que se compare a Ele. É dele que vem essa sabedoria, querido, essa sabedoria que eu e você precisamos acessar. Eu acho muito legal essa frase, porque acho que ela explica bem a diferença da inteligência e da sabedoria. Inteligência é saber que tomate é fruta, mas sabedoria é saber que não devemos colocar tomate na salada de frutas.
Vou repetir. Inteligência é saber que tomate é fruta, mas a sabedoria é saber que não se deve colocar tomate na salada de fruta. Isso não vai ser bom. Sabe, o Senhor deseja nos levar num nível mais profundo. Querido, o mundo valoriza a performance, mas Deus busca homens e mulheres com discernimento. Salomão teve acesso a tudo isso, ele podia escolher muitas coisas, mas ele pede sabedoria. E, em consequência, o seu pedido, que foi sabedoria, ele teve acesso a muitas coisas. A gente vê ele com, sabe, um reinado próspero. O que está no nosso coração? O que está no centro do nosso coração? O Senhor deseja nos levar, sabe, a esse anseio por termos a sabedoria dEle. Por podermos ter as nossas decisões aliançadas nele. Sabe, nós não somos chamados a edificar a nossa vida em areia. Nós somos chamados a edificar a nossa vida na rocha, que é Cristo Jesus. Mas para isso, para edificar, nós precisamos da sabedoria de Deus. Querido, a sabedoria ela precisa ser vivida como um estilo de vida visível. Você percebe quando uma pessoa é cheia de sabedoria. Você vai perceber a sabedoria nas atitudes. Você percebe a sabedoria, porque a sabedoria nos transforma. Ela é algo visível. Uma pessoa que tem sabedoria, você percebe no comportamento dela. A sabedoria molda o nosso jeito de falar. A sabedoria molda, sabe, o nosso comportamento. A sabedoria vai moldar a nossa forma de tomar decisões. O texto de Provérbios capítulo 2 diz assim: a sabedoria será a sua melhor amiga, o conhecimento sua companhia agradável. O bom senso irá à frente para protegê-lo, e o discernimento ficará de olho em você. Olha só. Sabe, existe um convite para que a sabedoria seja nossa melhor amiga. Sabe, é uma companhia agradável. Eu declaro que você é uma pessoa que tem bom senso. Nós somos um povo que tem bom senso, amém? Isso é sabedoria. É saber como nós vamos se comportar. Querido, a sabedoria ela não precisa se exibir. Ela não precisa sair. Sabe, uma pessoa que tem sabedoria, ela não vai ficar falando, eu sou cheio de sabedoria. Não, a gente percebe pelo seu comportamento, nós percebemos pelos frutos. Quando uma pessoa tem sabedoria, sabe, o modo como ela trata as pessoas é diferente. A maneira como ela fala é diferente, como ele fala é diferente, como ele, sabe, lida com as situações, com as pressões é diferente. Eu quero declarar sobre a sua vida uma porção ainda maior de sabedoria. Para que no meio das pressões, o que venha sair de nós, o que venha, sabe, ser extraído de nós, seja a sabedoria de Deus, a bondade, a graça, a amabilidade, a fidelidade. Eu acho muito interessante quando nós tivemos a oportunidade de estar em Israel, um lugar que me chamou muito a atenção e que Deus falou profundamente comigo foi o Getsemane. Sabe, um lugar onde Jesus foi altamente pressionado. E quando nós adentramos naquele lugar, tinha muitas árvores de oliveiras. Lindo, gente. Eu sou apaixonada por oliveira. Lá na recepção do administrativo tem um pé de oliveira, uma árvore de oliveira. Não é de verdade, mas porque não dá para ser de verdade. Até daria, né? Mas demoraria muito para... Gente, esses dias eu vi um caminhão vendendo oliveira. Eu até tirei uma foto, só que daí não tem onde plantar, então só fiquei com a foto. Mas minha vontade era de comprar uma oliveira. Sabe, quando a gente chegou naquele lugar cheio de oliveiras, aquilo chamou tanto a minha atenção, porque Getsemane significa um lugar de prensa. E quando a azeitona, ela é pressionada, dali vai sair o azeite. Que eu e você, nos momentos de luta, de dificuldade, de pressão, quando nós fomos pressionados, que saia de nós sabedoria. Que saia de nós, sabe, aquilo que é bom, querido. Eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade, mas eu quero declarar nessa noite sobre a sua vida, que a sabedoria vai te conduzir, ela é sua amiga, ela é fiel, ela é uma companhia agradável.
Ela não te deixa, ela te instrui. Sabe, para que a gente possa tomar as decisões corretas. No seu casamento, a sabedoria como uma forma visível no teu trato com a sua esposa, no seu trato com o seu esposo, no trato com os filhos. Sabe, quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos na faculdade, na nossa escola, enfim, a sabedoria é que precisa nos conduzir. Se torna algo visível. E sabe o que vai acontecer? O que acontece com uma pessoa cheia de sabedoria daqui a pouquinho? As pessoas começam a vir se aconselhar. Você vai ter pessoas chegando até você, pedindo oração, pedindo conselho. E você, cheio de sabedoria, vai falar sobre as coisas de Deus. Querida, é um tempo onde nós não nos movemos por achismo. Não é mais o que nós pensamos, porque é tudo sobre Ele. Não é sobre nós, é sobre Ele. Então você não precisa ter medo de aconselhar alguém. Porque nós aconselhamos segundo a palavra. E querido, quando nós aconselhamos segundo a palavra, nós só temos uma convicção: que algo vai acontecer. Porque a palavra tem o poder de transformar. Sabe, quando nós se movemos em sabedoria, quando nós estamos sentados à mesa com os nossos filhos, aquela reunião, aquele momento é um momento cheio de sabedoria, de conselhos do alto. Quando nós estamos andando, quando nós estamos no trânsito, em todos os lugares, eu quero declarar algo visível, querido, sobre a sua vida, porque ela está disponível e ela está gritando. Cabe a nós ouvirmos a voz do Senhor e escolhermos, sabe, andar em sabedoria. Para termos a paciência que precisamos, para discernirmos aquilo que precisamos, para agirmos da forma correta, no tempo certo. O coração do sábio discerne o tempo e o modo. Sabe, o Senhor quer nos dar um coração sábio, um coração alinhado ao seu coração. O texto de Tiago, capítulo 3, versículo 17, diz assim: a sabedoria que vem do alto é primeiramente santa, cheia de integridade, é também modesta e comedida, disposta a ceder e deixar-se convencer, cheia de compaixão e de boas obras, imparcial e sincera. Uau! Se nós aplicarmos esse versículo nos nossos relacionamentos, nós já vamos ter um grande efeito. Porque a sabedoria, ela é primeiramente santa. Ela é cheia de integridade, modesta, comedida. Ela sabe ceder. Quando nós temos sabedoria, nós vamos ceder. E os casados aqui, tem horas que você vai ter que ceder. Amém? Tem horas que você vai precisar ceder. Isso é sabedoria. É melhor ser feliz do que ter razão, gente. Sabe, hora de você saber o momento de parar de falar. A sabedoria se torna algo visível, inclusive no que você escreve, no que você posta, no que você se envolve. A sabedoria se torna algo visível quando nós estamos no Instagram, é o que nós vamos curtir. Eu quero declarar um tempo de sabedoria com cristãos maduros, sabe, que vão pensar antes de curtir algo, antes de escrever algo, antes de entrar, sabe, em guerras, às vezes que Deus nem te chamou para entrar. É a sabedoria que nos faz, sabe, fugir da aparência do mal, num tempo que muitos se levantam querendo ficar batendo em igreja. Sabe, irmãos contra irmãos. Ei, tenha sabedoria, querido, discerna os tempos. Pense como Jesus. Tem coisas que Deus não nos chamou para fazer, e tem muita gente querendo falar em nome de Deus, sabe, com uma roupagem de sabedoria, mas no fundo é tolice. No fundo é meninice. No fundo é um ego querendo ser visto. Porque a sabedoria, ela é cheia de compaixão. A palavra por si só, ela basta. Então nós precisamos confiar que o que Deus está fazendo é poderoso. Sabe, a sabedoria que vai fazer a gente discernir, ela se torna visível. Quando nós andamos em sabedoria, é os insights do céu, é o discernimento de Deus. No que eu vou ver, o que eu vou ler, querido, é um tempo de olharmos no que nós estamos se distraindo.
É um tempo de prestarmos atenção no que tem consumido a nossa energia. O que é que você tem gasto o seu tempo, a sua mente, os seus pensamentos? A sabedoria, ela vai te levar para esse lugar de frutos e frutos visíveis. A sabedoria, querido, te posiciona com segurança, creia nisso. Sabe, é a sabedoria que vai te posicionar com segurança. Eu quero te dizer, o centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo. Então a sabedoria te posiciona em segurança. Você não precisa ter medo. Você pode caminhar e você não vai tropeçar em nenhuma pedra. É a sabedoria que nos conduz no caminho. Sabe, é ela que vai nos direcionar à luz que nós precisamos. Você vai estar seguro se você estiver aliançado com ela. Provérbios capítulo 4 diz assim: nunca ande longe da sabedoria, ela guarda a sua vida. A sabedoria guarda a nossa vida. Trate de amá-la, pois sempre cuidará de você. Agarre-a com firmeza. Acredite, você não se arrependerá. Sabe, a sabedoria, ela nos posiciona no lugar correto, mas ela também nos protege. É um tempo de nos abrirmos para o ensino do Senhor, para o ensino da palavra. É um tempo de frearmos os nossos impulsos. Querido, quantas pessoas se colocam vulneráveis por prazeres momentâneos, por decisões precipitadas. A sabedoria, ela vai frear os impulsos. Tem pessoas trocando a sua família por um momento de prazer. Tem pessoas trocando a pureza e a sua integridade, sabe, por um momento onde se corrompe. Isso é falta de sabedoria, porque quando nós temos sabedoria, os nossos impulsos são freados. Quando nós caminhamos debaixo da sabedoria, nós vamos vencer a tentação. E eu quero declarar que você vai vencer todas as tentações que vierem. A palavra diz que o Senhor sempre nos dá um escape. Quantas vezes as decisões impulsivas, por um momento emocional, fazem com que a gente vai colher as consequências, sabe, daquela escolha. Querido, escolha a sabedoria. Escolha a sabedoria que vem de Deus, porque vai ter um monte de voz lá fora, querendo te empurrar para um outro lugar. Vai vir um monte de proposta para você. Vai vir, sabe, situações para tentar te levar por um outro caminho. Ei, não pegue atalho. Existe um processo no meio de tudo isso. Não pegue atalho, não negocie. Tenha sabedoria e discernimento, para que você possa realmente ficar posicionado onde Deus te chamou. Não faça aquilo que Deus não te chamou para fazer. O pastor sempre tem uma frase, ele diz assim: nem toda oportunidade é para você. Tenha sabedoria. Se vai custar, sabe, a sua integridade, não faça. Se vai custar a sua família, não vale a pena. Se vai custar a sua salvação, fuja, querido. Porque tem algo que vai além das coisas terrenas. A palavra de Deus fala: se a nossa alegria em Cristo, ela se limita apenas nas coisas deste mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Existe algo que transpõe, existe algo muito maior, algo que vem de Deus para nós. Enquanto existe um sistema nos dizendo que a alegria, a fonte de sabedoria, de inteligência, isso e aquilo, a palavra vem e nos traz a revelação que existe uma sabedoria que vem de Deus para nós, que vai nos conservar. Querido, o Senhor quer te prosperar, mas sem que você se perca. O Senhor, Ele quer te abençoar, mas sem que você se corrompa. O Senhor, Ele quer fazer em nós e através de nós, para que o nome que é santo dEle seja glorificado. A sabedoria vai te ajudar a permanecer firme sem negociar os seus valores. A sabedoria vai te conduzir em segurança. Quantas vezes, sabe quantos livramentos nós já tivemos? Quantas situações que eram armadilhas e pela sabedoria você conseguiu discernir e depois você entendeu que aquilo foi um livramento.
Nunca ande longe da sabedoria. É um conselho de Deus para nós. Sabe, não viva por emoção, querido. Não viva por um impulso. Tem algo muito maior. Sabe, nós só temos uma vida para viver. Viva ela com intensidade. Viva ela de verdade. Sabe, gaste a sua vida com um propósito maior. Existe uma forma mais leve, mais fluida de vivermos a vida. Querida, a sabedoria corrige o rumo antes do estrago. A sabedoria mostra a curva antes do precipício. Entenda que Deus tem à vista todos os pontos. Nós temos o nosso ponto de vista. A gente enxerga até uma determinada altura, mas Deus tem a vista de todos os pontos. Por isso, confie nele. Está difícil, confie nele. Continue no processo, porque a sabedoria não vai impedir o processo, mas ela vai santificar o processo. Nós vamos passar por momentos desafiadores, mas nós vamos passar santificados nele. Sabe, a sabedoria nos protege. Que você se encha de sabedoria. Querido, a sabedoria te alinha ao eterno propósito de Deus. Existe um alinhamento de Deus para nós. Isso vem através da sabedoria. A sabedoria nos ensina a viver intencionalmente. Diga, intencionalmente. É viver com intencionalidade. A gente não está aqui por estar. Não, nós estamos aqui com um propósito. Sabe, não é viver de qualquer maneira, mas é ser intencional em tudo. Quando você está com a sua família em volta da mesa, seja intencional, isso é sabedoria. Seja intencional com a sua esposa. Posso ouvir um amém? A intencionalidade é você saber remir o tempo. A palavra fala, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, ou os dias são difíceis. Agora foi, né, Rafa? Ela falou, mãe, eu vou na foto hoje, é bem você que vai pregar. Eu sou muito expressiva, gente, não sai uma foto direito. Sabe, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Seja intencional, aprenda a remir o tempo, gente. Eu lembro quando nós tínhamos as crianças pequenas, a gente vivia na igreja. Querido, nós não tínhamos título, a gente sempre amou servir ao Senhor. Eu lembro que algumas pessoas falavam assim para nós, nossa, mas como é corrida a vida de vocês? Sabe, sempre vai vir essas vozes. Mas era algo tão incrível, porque a gente estava ali com tanta intencionalidade. E eu quero te dizer algo, os filhos não são um problema para você servir ao Senhor. Posso ouvir um amém, gente? Os filhos não são um problema para você servir ao Senhor. Tem pessoas que têm filhos e daí o filho ocupa um lugar que é o trono de Deus. E aí tem pessoas que estagnam toda a sua vida. Querido, o lugar de Deus é o lugar de Deus. Ninguém pode assumir o trono. O trono pertence a Ele. Nós amamos os nossos filhos, mas o trono pertence a Ele. Tem uma música que nós cantamos aqui, né? Eu sou um Deus zeloso, Ele é um Deus zeloso. Ele não troca a glória dEle por ninguém. O Senhor nos dá presentes, mas os presentes não podem ocupar o trono do nosso coração. Agora tem pessoas que recebem os presentes de Deus e aí tudo se inverte. Falta sabedoria. E aí devia correr agora trazer, sabe, a família para a igreja, para estar perto do Senhor, da comunhão com os irmãos. Mas não, agora eu tenho um filho, agora eu vou ficar em casa. Ei, fuja da aparência do mal. A zona de conforto não é um lugar para você. Hoje a gente vê tantas teorias, eu quero te dizer, sempre vai surgir novas teorias. Você vai ter uma opção, duas na verdade. Ou você vai correr para as teorias, teoria disso, daquilo, como educar os filhos, legal. Não estou falando que a gente não deva conhecer, mas deixa eu te contar algo. Existe um lugar
que é a fonte de toda sabedoria, inclusive para você educar os seus filhos. Se chama Palavra de Deus. Se chama Bíblia. O nosso manual. Como eu educo os meus filhos está lá na Bíblia. Você vai ler e vai se escandalizar. Tem gente que vai se escandalizar com as teorias que existem aí. Ai, não fala nada, né? Vamos voltar para a Bíblia, para a essência, querido. O Senhor nos ensina. Deus não deu filho para nós, para a gente fazer deles, sabe, um reizinho da casa, não. O Senhor nos deu filho para que eles sejam flechas na mão do arqueiro. Flecha, querido, você prepara, você estica e uma hora você solta e eles vão para o destino deles. Tem gente se apropriando, não sei nem porque eu estou falando isso, mas tem gente se apropriando dos filhos, criando uma codependência, criando, sabe, algo, querido, que não é saudável. Os seus filhos são poderosos na terra para propagar o evangelho, sabe, aonde eles estiverem. Eles não são impedimento para você servir ao Senhor, ao contrário, você é uma família ministerial. A sua casa é uma casa com um chamado. Você está lá servindo ao Senhor nos hubs, sabe, as crianças vinham com os paninhos, eles limpavam as cadeiras, esperando as pessoas para o hub. Era a igreja nascendo. Seja intencional. Tenha tempo de qualidade. Eu conheço pessoas que passam o dia inteiro, às vezes com o filho, mas não tem intencionalidade. Está junto só de presença de corpo físico, mas não tem acesso ao coração. Nós precisamos aprender a ter acesso ao coração. Isso só é possível com sabedoria de Deus. Sabe aquele discernimento quando você vê que algo não está legal? É aquele discernimento quando você chega e acessa o coração do teu marido e você consegue olhar nos olhos e ser uma resposta de Deus na vida dele. Quando você olha para sua esposa e consegue ser uma resposta de Deus para ela. Só é possível, querido, com sabedoria. Então viva com intencionalidade. Projete os seus filhos. Sabe, Deus está levantando uma geração tão poderosa, tão maravilhosa. Eu fico imaginando, sabe, essas crianças. Hoje de manhã tivemos a apresentação de vários bebês. Eu fico imaginando daqui a um tempo, sabe, esses bebês que estão aqui, daqui a pouco eles são crianças, adolescentes, daqui a pouco eles estão constituindo família. Eles estão sendo já uma referência por onde eles passam. Por isso, querido, tenha sabedoria. Não permita que nada assuma o trono do seu coração, a não ser o próprio Senhor. O primeiro no nosso coração é o Senhor. Sabe, quando nós falamos sobre se alinhar ao propósito eterno, isso implica também em sabermos que tudo que nós fazemos é para um propósito maior. Diga tudo. Isso, querido, inclui o seu trabalho. Sabedoria é você entender que você está trabalhando, mas o seu trabalho é uma desculpa para anunciar o reino. Posso ouvir um amém mais forte? É uma desculpa. Tem pessoas que dizem assim: eu vou sair do meu trabalho, eu queria ficar aqui só dentro da igreja. Ei, quando nós saímos por aquelas portas, sabe, nós estamos entrando num grande campo missionário. Essa visão de às vezes a gente querer ficar só dentro de um lugar, não, o Senhor não nos chamou para isso. O nosso trabalho, o seu trabalho é uma desculpa para você anunciar o reino de Deus, para que aonde você chegue, a luz chegue, as trevas se vão. Quando nós entendemos isso, o nosso trabalho tem um propósito maior, isso é sabedoria. Os nossos recursos, assim como nós falamos, eles têm um propósito maior do que nós mesmos. É a sabedoria que vai nos instruir. É lá no seu trabalho que você vai falar do amor de Jesus. Nós falamos aqui que a sabedoria ela precisa ser algo visível. E muitas vezes você não vai ficar citando textos bíblicos, mas é a maneira como você vai olhar para a pessoa. É a integridade como você vai respeitar a pessoa. É a maneira como você vai se importar com as pessoas. É o nosso bom testemunho. Amém? Alguém já chegou para você e disse assim: não sei, você é crente? A gente fica tão feliz, né? Porque a pessoa viu algo diferente. A pessoa viu algo diferente. Então, querido, não fica querendo se isolar do mundo.
Sabe, nós precisamos sair por aquelas portas entendendo que nós agora estamos entrando num campo missionário, lá na faculdade, lá na escola, lá no nosso trabalho. E cheios de sabedoria, nós vamos poder influenciar as pessoas. Nós vamos poder apontar um caminho. Nós vamos poder anunciar as verdades de Deus. Mas tudo passa primeiro pelo nosso testemunho de vida. Então que você viva com intencionalidade. Que você, sabe, possa fazer uma boa gestão do seu tempo. Sabedoria é você remir o tempo. Tem um texto na Bíblia que diz que se você golpear com um machado, e esse machado não está afiado, você vai ter que demandar de muita força. Mas se você para afiar o machado, você não demanda de tanta força, porque você parou para preparar a ferramenta que vai fazer com que o teu objetivo seja alcançado. Sabe o que você está fazendo aqui nessa noite? Você está afiando o machado. Você está afiando o machado. Você está se preparando, você está se capacitando, você está recebendo de Deus, para que a gente possa sair lá fora, e que a gente possa ter leveza e ver os frutos daquilo que o Senhor está fazendo. Começando pela nossa casa, começando pela maneira, pelo nosso trato com os que estão mais perto, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com a nossa família, lá no nosso trabalho. A sabedoria vai nos ensinar qual é o momento de afiar o machado, qual é o momento de golpear, qual é o momento que nós devemos nos mover. Isso só vem de Deus. Sabe, o sábio, querido, não é quem sobe mais alto, é quem se curva mais diante de Deus. Não é sobre uma posição, é sobre uma rendição. Sabedoria não é sobre uma posição que você vai alcançar, mas é sobre uma rendição de coração. É você poder até estar em lugares de destaque, mas você não corromper o coração. É você entender que Deus está te conduzindo para algo maior, mas isso não deixar o seu coração soberbo. Você conhece alguém que conquistou muitas coisas e ficou soberbo? Você conhece alguém que, quando recebeu aquilo que tanto esperava, se distanciou de Deus? Sabe, a sabedoria, o sábio, é aquele que se rende ao Senhor, aquele que reconhece que tudo vem dele. Nós ouvimos aqui o pastor ministrando. Tudo vem dele, das suas próprias mãos é que nós entregamos. Nós somos mordomos do Senhor. Nós estamos gerindo algo que não é nosso. Sabe, nós estamos administrando algo que é do Senhor. É por isso que quando a gente lança sementes no reino, querido, entenda que nós estamos fazendo isso num propósito que vai além de nós. É somente a sabedoria que vai fazer com que a gente entenda o que é semear no reino. Sem sabedoria, a pessoa vai ficar criticando. Mas é a sabedoria que vem do alto, que nos traz a revelação de quem Deus é, e para que Ele nos colocou nessa terra, e quem deve ser glorificado, e quem é o Senhor das nossas vidas, quem é o nosso dono, a quem nós vamos adorar, ou é a Deus, ou é a Mamon, ao dinheiro. E é na sabedoria que nós podemos desfrutar de algo que vai além de nós mesmos. É com sabedoria que os nossos recursos vão cumprir o propósito que Deus deseja. Eu oro para que você possua dinheiro e não que o dinheiro te possua. Porque, querido, quando nós se tornamos mordomos, o Senhor, Ele nunca vai reter o dar, porque nós somos uma fonte. Nós somos um canal onde a fonte vem e passa por nós e abençoa outros. Isso não cessa, querido, porque ninguém vence Deus no dar. Tem muitas pessoas que não desfrutam, sabe, de algo muito mais sobrenatural, profissionalmente falando, porque em algum momento seu coração se prendeu em algo. Quando nós entendemos em sabedoria de Deus, qual é o nosso propósito? Ei, você foi criado para o louvor e a glória de Deus. A nossa vida vai passar, as coisas vão ficar, gente. Vai chegar um dia
que a gente não vai mais estar aqui. Sabe, tantas preocupações, tantas ambições. Vai chegar um dia que isso não vai ter sentido nenhum. Vai chegar um dia que nós vamos falar como Salomão, em idade avançada, tudo é vaidade. Me preocupei tanto com isso, tanto com aquilo, tudo é vaidade. Mas sabe, o que precisa fazer sentido para nós é falar: Senhor, eu gastei a minha vida para te servir. E vai passar as coisas aqui, mas vai ter uma eternidade me esperando logo ali. E sabe, nós vamos ver os frutos do penoso trabalho, da nossa dedicação. Ele é recompensador. Querido, o Senhor é recompensador, a nossa herança. O Senhor nos abençoa aqui nessa terra, mas existe uma herança muito maior, que vai além dessa vida. Sabedoria é você viver nesse tempo com paz, com alegria, com leveza. Em nome de Jesus, eu quero declarar que você vai viver uma vida leve, mas sabendo que vai ter uma eternidade logo ali, onde as ruas são de ouro. Gente do céu, aquilo que tanta gente corre atrás, nós vamos pisar em cima. Sabe por que Deus vai falar isso aqui? Que muitas pessoas se preocupam e têm ambição. Isso aqui vocês vão pisar em cima. Isso aqui é nada comparado à glória que eu tenho preparado. É por isso que quando nós nos movemos em sabedoria, nós implantamos o reino. É somente a sabedoria que faz com que você entenda que você tem um propósito, sabe? Que a sua vida é feita para servir ao Senhor lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família. É com sabedoria que nós sabemos frear os impulsos, termos uma vida alinhada com a vontade dEle, desfrutarmos da vida abundante que Ele veio trazer e implantarmos o nosso recurso naquilo que vai além de nós mesmos. E a igreja, querido, é o veículo para isso. Posso ouvir um amém? A igreja é o veículo. As crianças estão lá recebendo o quê? A palavra, afiando o machadinho delas. Porque amanhã elas vão para a escola e elas vão ter os desafios delas. A igreja é o veículo que vai nos capacitando, que vai alcançando. É por isso que quando nós investimos no reino, nós investimos num terreno que é fértil. Esses dias estava acompanhando no celular, e era bem cedinho, era umas 5 horas da manhã. E quando a gente abriu a câmera aqui da igreja, a gente viu o pessoal que prepara o café da manhã lá no Seonk. E aquilo impactou tanta gente, porque, gente, era bem cedinho. Não sei se você sabe, mas todas as terças-feiras nós temos um movimento aqui dos irmãos que eles preparam um café da manhã, um kit de café da manhã. E todas as terças de manhã eles vão lá para o Seonk. E eles ali servem pessoas que estão com seus familiares doentes. E que aquelas pessoas às vezes é a única refeição que elas têm. Porque os pacientes recebem alimentação, mas os familiares não. Mas não só dando pão, mas eles estão lá louvando, orando, conversando. Isso é a igreja de Cristo lá fora. Quando nós entendemos que a igreja é esse veículo, sabe, para anunciar as boas novas. Quando nós entendemos que a nossa vida vai além de nós mesmos, nós passamos a viver com propósito e com sabedoria. Quem tem sabedoria não acumula só resultados, ele planta eternidade. Seus recursos não são um fim, são ferramentas para fazer o céu visível na terra. Os seus recursos não são um fim, mas são ferramentas para fazer o céu visível na terra. Querido, quem tem sabedoria prioriza o que importa. Não vive para impressionar, mas vive para glorificar. Quem tem sabedoria não age por pressa, mas age por propósito. Quem tem sabedoria não desperdiça o agora, porque entende o valor eterno. É somente a sabedoria que vai fazer a gente estar aqui de verdade. Com a nossa mente aqui, Senhor, me dá sabedoria. Para que eu consiga ficar aqui de verdade. Para que a minha mente não fique pensando no que eu vou comer daqui a pouco. Para que eu não fique pensando nos meus problemas. É a sabedoria que nós temos em Deus de saber que esse momento é um encontro divino.
Eu quero te dizer que nós estamos diante de um encontro divino. E que diante de um encontro divino, querido, nós não podemos nos distrair. É a sabedoria que faz com que a gente venha num culto cheio de expectativa, porque nós entendemos quem está fazendo. E diante de um Deus todo-poderoso, tudo pode acontecer. Os milagres, a transformação. Sabe aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa. É a sabedoria que faz com que a gente se mova com maturidade. Eu quero declarar uma igreja madura, famílias maduras. É a sabedoria que faz a gente sair num domingo chuvoso e frio e vir aqui, sabe, cultuar ao Senhor, porque nós entendemos que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Essa revelação, essa sabedoria revelada, essa sabedoria que faz a gente estar aqui, sabe, atento àquilo que o Senhor está fazendo, aos impulsos do céu. É somente a sabedoria, querido. A sabedoria é uma pessoa e se chama Jesus Cristo. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. A tua vida é para ele. A minha vida é para ele. Eu acho tão interessante, porque muitas vezes a gente diz: Senhor, eu queria ter mais sabedoria. Não sei se você já em algum momento falou algo que não devia. E aí você fica: ai, por que eu fui falar isso? Ai, Senhor, me dá sabedoria. Nós podemos pedir isso para o Senhor. É fato, a gente erra, a gente está crescendo e aprendendo e está tudo bem. Nós estamos crescendo de glória em glória, até chegarmos à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas nós precisamos entender que a sabedoria está disponível. A palavra em Tiago 1,5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Nós podemos pedir ao Senhor a sabedoria. Nós podemos pedir para Ele, para que Ele aumente a nossa sabedoria. Sabe, eu não sei o quanto essa palavra está falando com você, mas comigo falou muito. Porque é uma coisa que eu sempre tenho buscado. Tem sido a sabedoria na tomada de decisão. Nós vivemos num tempo muito imediatista, que parece que tudo tem que ser rápido. Mas a gente não vai mais se mover por pressa, nós vamos se mover por propósito. E quando a decisão precisar ser rápida, ela vai ser com paz. A palavra de Deus diz que a paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração. Vai ter paz. Eu quero convidar você nessa noite a fechar os teus olhos por um instante, se você puder. Eu quero te convidar agora a pensar um pouco e a falar com o Senhor. Qual é a situação? Qual é a pressão? Quais são as circunstâncias hoje que você está vivendo e que você precisa de sabedoria? Quais são os obstáculos? Sabe, quais são os desafios? Quem sabe vai ser o seu casamento, quem sabe é a sua família, quem sabe é a educação dos seus filhos, quem sabe é as suas finanças, é o seu trabalho, é a sua vida espiritual, é a gestão do seu tempo, dos seus recursos. Isso está disponível para todos nós. O Senhor nos ensina na sua palavra a todas as áreas, seja o trabalho, seja na nossa casa, com os nossos filhos. Mas eu quero convidar você agora, que você pensou nessa situação, sabe, se coloque de pé. Vamos todos ficar de pé, nós vamos orar. Mas tem pessoas que chegaram aqui cansadas, golpeando com um machado sem estar afiado. E parece que tudo é muito cansativo, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você afie o seu machado. É um tempo de recebermos soluções divinas para problemas terrenos. É algo de Deus, do céu para a terra. É uma revelação dele
para nós. E eu quero convidar você que deseja vir aqui à frente, vem rapidinho, vem aqui para frente. Nós queremos orar por você. Eu creio que o Senhor deseja liberar uma porção maior ainda de sabedoria. Porque eu creio que o Senhor deseja fazer grandes coisas. Aquilo que o Senhor tem preparado para você. A palavra fala que é o Senhor que dá capacidade para o homem produzir riquezas. Sabe, às vezes é aquele desafio que você não acha solução. É uma sabedoria vinda do alto. Não é mais na força do seu braço. Não é mais, sabe, com entendimento humano. Mas é com uma sabedoria do alto. É o Senhor que dá capacidade. Sabe, para essa situação que você precisa. Se você deseja ser mais cheio de sabedoria, se você deseja dar passos de fé, venha, meu irmão. Porque existe um banquete que está preparado. E não é sobre uma posição, é sobre uma rendição. O Senhor não rejeita um coração contrito. Aquele que anseia por sabedoria, peça e o Senhor vai dar livremente. E eu creio nessa noite que o Senhor vai derramar de sabedoria sobre o seu povo. Sabedoria que vem do céu para a solução. Sabedoria que vem do céu para você enxergar aquilo que ninguém está enxergando. É Ele que abre os nossos olhos para que a gente possa ver. É Ele que toca a nossa vida. É Ele que tem o poder de restaurar. É Ele que tem o poder de fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. Por isso comece a adorar a Ele, querido. Comece a orar ao Senhor agora. Nesse tempo de adoração. Entregue ao Senhor a sua situação e peça: Deus, eu anseio sabedoria. E o resto desaparece. Simplesmente a ti não chego. Existe uma fonte que é Jesus. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Nossa equipe de intercessão vai estar orando, se posicionando. Fique sensível àquilo que o Senhor está fazendo. Pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Eres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Como a essência
te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Eu estou voltando à essência da tua missão. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, diante da Tua palavra que é viva e eficaz. A Tua palavra, Senhor, que não volta vazia antes de cumprir o propósito na qual ela foi designada. E nós queremos, Senhor, que nessa noite sementes foram lançadas sobre terrenos férteis. Eu oro, Senhor, para que a unção da sabedoria, da graça, do favor divino esteja sobre cada um. Pai, que os seus filhos possam correr e não se cansar, mas que eles também possam correr e não tropeçar. Eu oro para que nesse tempo você seja ativado com discernimento e sabedoria. Eu oro para que o Senhor coloque sobre você as estratégias que você precisa, não estratégias humanas, mas algo que venha de Deus sobre a sua vida. Sim, Senhor. Nós te colocamos, Senhor, no lugar de honra. Nós entregamos o trono a Ti, Senhor. Que o Senhor governe. Que o Senhor aponte a direção. Eu oro por pessoas que chegaram aqui cansadas e sobrecarregadas. Existe um fardo que é leve e um jugo que é suave. Que você possa correr e não se cansar. Que você possa correr para o centro da vontade de Deus, sem se perder. Senhor, derrama mais do Teu Espírito, Senhor. Pai, ativa mesmo os nossos sentidos. Que possamos Te glorificar em tudo, Senhor. Nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Sabe, eu sei que Deus está fazendo coisas lindas. E eu sei que Deus vai levantar pessoas em lugares de influência. Mas não se esqueça que tudo que você viver é para glorificar ao Senhor. Não se esqueça de quem te sustenta. Não se afaste da sabedoria. Ela é sua amiga. Ela te protege. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está fazendo. O Senhor está tocando lares aqui. O Senhor está tocando famílias. O Senhor está dando discernimento para filhos. O Senhor está dando discernimento para os pais. Está disponível. Eu quero convidar você, se você puder, repetir comigo essa oração assim: Senhor, eu nessa noite, eu quero declarar que eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer. E eu agora quero consagrar os planos ao Senhor. E eu sei que em Ti eles serão bem-sucedidos. Eu agora quero declarar no reino espiritual que eu vou correr e não vou me cansar. Eu vou concluir
a minha carreira com alegria, com força e com temor ao Senhor. Eu entrego tudo diante do Senhor. E eu peço, Senhor, aumenta, dai-me sabedoria. Mas, Senhor, sobre a minha vida, eu preciso de Ti, Senhor. E eu reconheço que Tu és a fonte. Eu entrego o trono do meu coração a Ti. E que o Seu santo nome venha a ser glorificado em mim e através de mim. Em mim e através de mim. Em mim e através de mim. Em nome de Jesus, eu entro nesse novo tempo. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada por aquilo que o Senhor está fazendo. Obrigada por aquilo que nós ainda vamos ver, Senhor.